Meus irmãos, graça e paz, né? Mais uma capela, mais um momento em que nós nos reunimos rapidamente para render graças ao Senhor e também fazer alguns comunicados importantes, né? Luiz vai estar colocando aí rapidamente um slidezinho, é um slide mesmo, para a gente estar falando sobre ele. E enquanto isso, nós oramos. Deus bendito, muito obrigado. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado porque somos vencedores, Senhor. Se estamos aqui, somos vencedores. Quanta história, quanto desafio, quantas lutas foram vencidas para que, nesse momento, nós estejamos aqui saudáveis, crentes que no Senhor, esperançosos de um novo tempo ao seu lado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque cremos no Senhor e oramos a um Deus que nos ouve. Dá que esse momento, Senhor, resulte em glória e louvor ao teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, Luiz, dá para apertar F5 aí não, né? Beleza. Então, ó, como alguns já receberam, essa aqui é a arte do nosso Senan, né? Aqui à esquerda nós temos o tema, que é o tema que nós vamos desenvolver ao longo do ano, Terceira Idade, uma seara quase esquecida. E o nosso primeiro programa vai acontecer agora, dia 8, no sábado, a partir das 19 horas, com transmissão através do Facebook e do YouTube. Falando nisso, né, precisamos de voluntário na equipe técnica, alguém que saiba manusear bem essa ação de transmissão, né? A porta está aberta, é só se apresentar ao serviço. Nós vamos estar recebendo o missionário Luiz Cláudio, né, que tem servido ao Senhor em missão na Itália, evangelizando especialmente entre esse público-alvo da nossa pesquisa. O pastor Valério também vai estar falando sobre esse desafio, né, sobre a questão da evangelização, da integração na vida da igreja dos irmãos da terceira idade. A Deusirene, junto com a Júlia, vai estar dando uma atenção especial à parte do cuidado com a saúde, né? A saúde psicológica e a saúde física. E vamos ter o nosso irmão Adriano falando da experiência que ele tem vivido na sua igreja local, através do Ministério AME, né? Que é voltado para atender esse público da terceira idade. Então, ele vai estar falando, né, da implantação, do desenvolvimento desse trabalho na vida da sua comunidade local. Então, contamos com a presença de todos. Pode ir para o compartilhamento, Luiz. Contamos com a participação de todos. A diretoria do Senan vai estar disponibilizando um questionário que vai ser o verificador de participação de vocês. Então, como eu tenho dito, a participação do Senan ela não está restrita ao programa que você foi escalado como um ativo, né? Um agente ativo da sua equipe. Mas todos participam de todos os programas de alguma forma. Então, a não participação gera falta naquele Senan que aconteceu. Então, tem uma equipe, né, que está voltada a realizar o programa, seja programa 1, 2, 3 ou 4, e os demais participam de alguma forma a ser estabelecida na ocasião. E nesse programa 1, que é organizado pela diretoria, a participação vai ser, vocês vão assistir, participar do fórum, e a partir disso vocês vão responder um questionário baseado no que será tratado. A não resposta e entrega desse questionário constitui-se falta, então não participou do programa e vai ficar com nota do Senan. Lembrando que dever nota do Senan que implica em não se formar lá atrás, que depois você vem e tem que pagar esse Senan que você está devendo. Beleza? Então, quanto ao Senan, é isso. Vamos à nossa breve reflexão, bem breve mesmo. Nós vamos refletir no texto de Atos, está registrado no livro de Atos, capítulo 8, versos 26 e 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versos 26 e 27. Quem trouxe Bíblia, abre. Quem não trouxe, senta do lado do seu irmão crente. Vamos lá, eu vou ler para a gente ganhar tempo. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te
e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Nós vamos falar de uma coisa muito rápida, muito rápida. Eu quero começar contando a história da missionária Sophia Miller. Contando a história dela, não, né? Eu não tenho pretensão disso nesse tempo tão curto. Mas Sophia Miller se converteu por volta de 1945 em Nova York. Ela passava por uma praça e tinha um pregador lá com seu banquinho pregando. Ela ouviu a voz do seu Senhor, respondeu, reconheceu o seu Senhor e, a partir de então, começou a servi-lo. 2 anos depois, ela recebe do Senhor a convocação para servir na Amazônia. Ela pega um barquinho, né, pelo rio Içana, se eu não me engano, se não me falha o nome, em direção à Amazônia colombiana, mas sem perceber, ela passa a fronteira e vem parar na Amazônia brasileira. E vai servir entre os índios Curipaco e Baniwa. E ela serve lá aproximadamente 40 a 45 anos entre esses índios. Plantou cerca de 50 igrejas, traduziu quase que totalmente o Novo Testamento. E interessante que uma pesquisa da MTB recente mostra que essa região onde a Sophia atuou, o índice de alcoolismo entre o povo, a população indígena, é quase zero. Guerras, disputas de território entre os indígenas, quase zero. Algumas aldeias têm cerca de 95% da sua população totalmente alfabetizada. Em 1997, ela sendo entrevistada por um jornalista cristão, o jornalista vai... Em 1997, ela foi entrevistada por um jornalista cristão que pergunta a ela sobre o seu chamado, e ela responde só o seguinte: não houve chamado. Eu li uma ordem e obedeci. O texto que nós lemos, né, um texto que está numa história muito conhecida, que eu não preciso aqui para você estar lembrando, que é a ação evangelística de Felipe com relação ao eunuco, onde que fica mais evidente aos nossos ouvidos é a frase: entendes o que lê? E aí a segunda, tão lembrada quanto essas, o que me impede de ser batizado? Mas tem algo ali que na tradução da TEB fala, que é o seguinte: após o verso 26, quando o anjo do Senhor fala a Filipe, dispõe-te, parte, né, a caminho de Jerusalém, na estrada de Jerusalém entre Gaza, a TEB traduz o seguinte: e partiu Filipe imediatamente, conforme o Senhor ordenara. Esses dias eu tive refletindo com os irmãos acerca de segunda chance, que o Senhor deu uma segunda chance ao Ezequias, só que com uma data marcada para o término do seu tempo entre nós. Mas todos nós, quando acordamos, nós recebemos do Senhor uma segunda chance. A diferença com relação a Ezequias é que a gente não sabe quando termina esse tempo que está contando. Agora, a pergunta que eu quero fazer para que nós venhamos a refletir nela, que temos feito com essa segunda chance? Qual é a nossa relação com a ordem do nosso Senhor? Nós temos exemplos na Bíblia de homens que ouviram a voz do Senhor e se dispuseram a fazer o que o Senhor mandava. Nós temos o exemplo do nosso pai na fé, Abraão, que, ouvindo o Senhor, partiu Abraão conforme lhe ordenara e creu contra a esperança. Nós temos homens de capa a capa na Bíblia que ouviram comissões desafiadoras e se colocaram diante do que for ali comissionado. A diferença é que esses homens, via de regra, encontraram-se com o seu Senhor. Eles não receberam um recado do seu Senhor. Eles encontraram-se com o seu Senhor.
E ao encontrar-se com seu Senhor, eles reconheceram e ouviram do Senhor aquilo que ele disse aos apóstolos ao comissioná-lo. Eis que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vá. Vá por todo canto, pregue o evangelho. À semelhança da grande comissão, nós temos outros tantos imperativos para a nossa vida no Novo Testamento. Suportai uns aos outros, intercedei um pelos outros. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Alegrai-vos, orai em todo o tempo. São muitos os imperativos, e a pergunta que não quer calar é: qual tem sido a nossa postura diante das ordens daquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, que tem sido colocada diante de nós? O conselho do profeta Samuel é que obedecer é melhor do que sacrificar. E quando nós negligenciamos as ordens expressas e claras diante de nós, do nosso Senhor, nós estamos em desobediência. Nós pecamos. Então, o momento do nosso devocional hoje é para nos levar a pensar nisso. Nós temos uma chance que nos é renovada a cada dia. E qual tem sido a minha postura diante daquilo que o Senhor tem colocado diante de mim como um ordenamento? Vá e faça assim. Vá e viva assim. Que o Senhor, através do seu Espírito, nos conduza à reflexão e nos faça, diante dele, nos colocar pedindo: Senhor, ajuda-me a obedecer. Dá-me um coração igual ao seu, um coração disposto a obedecer, a agir conforme o teu querer. Que Deus os abençoe. Nós vamos encerrar com o nosso irmão Lucas Fialho, fazendo um momento de louvor, enquanto nós pensamos nisso que nos foi dito através da palavra do Senhor. Lucas. A paz de Cristo a todos os irmãos. Amém, irmãos? É uma satisfação tremenda estar aqui novamente com os irmãos. É muito acalentador ao coração e ouvir essa palavra sobre o chamado, e tem tudo a ver com a música que a gente vai cantar hoje. Quem é chamado por Deus aí, que cante comigo, amém? Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou contigo. Em meio às lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não.
há muito para fazer, não há mais tempo para olhar para trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Amém. Glória a Deus. Amém. Todos nós fomos chamados, né? Como um livro do Iago Martins, você não precisa de um chamado missionário, porque chamado em Cristo Jesus para fazer parte do seu povo, da sua igreja, você já está automaticamente comissionado a viver uma vida frutífera. O Evangelho nos diz que ele nos salvou, nos escolheu para que nós possamos ir e dar muitos frutos, frutos que permaneçam. Não há a possibilidade de sermos infrutíferos. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos leve a fazer uso, para a glória dele, dos muitos dons que ele distribuiu na sua igreja. A todos, indistintamente, ele distribuiu dons. Não existe ninguém inapto para a obra de Deus. Todos são habilitados por Deus, receberam através do Espírito Santo dons para servir a Deus e edificar o corpo de Cristo. Então, tomemos posse, né, do que Deus nos deu, mas também da ordem que ele nos dá. Deus abençoe, Luiz Cláudio, né? Muito obrigado aí pelo seu suporte técnico mais uma vez. Obrigado aos irmãos do sábado aí que estão sempre presentes, né? O Léo está sempre marcando presença, a Cíntia ali com a filha dançando enquanto cantava lá no fundo. Obrigadão para todos e boa aula, né? Vamos retornar, tomar um cafezinho.